Olá, essa semana o podcast MVP está diretamente aqui do Rio de Janeiro, da Rio Innovation Week, e a gente está com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, que está contando para a gente tudo sobre esse projeto super ambicioso da Prefeitura, que é o Stargate brasileiro, que é tornar o Rio de Janeiro a capital da inteligência artificial, né, no Brasil. E aí, secretário, obrigada pela sua presença. Queria que você me contasse um pouquinho, são 65 bilhões de dólares, né, que a expectativa é trazer para a cidade. Se você puder falar um pouquinho sobre o projeto. Maravilha. Não gostei da definição de um Stargate carioca, vou usar essa. Mas enfim, basicamente o que a gente está tentando atrair para a cidade é um AI Campus, né? Um campus de inteligência artificial. A ideia é que a gente tenha um campus de 3 gigawatts, então até 2032 a ideia é chegar nesse volume. E aí estamos falando de atrair todos os hyperscalers, trazer as empresas para investir na cidade e, mais do que isso, criar um ecossistema de inovação ao redor desse campus de inteligência artificial. Então, sim, o volume de investimento é grande, mas mais do que isso, a gente quer trazer oportunidade para a cidade. Legal. E esse espaço, ele fica ali perto de onde fica o Web Summit, né? Porque algumas pessoas vão ter essa referência, atrás do Metropolitano ali. Você pode falar um pouco sobre esse espaço? São quantos metros quadrados? Legal. Bom, essa é uma área da cidade que se desenvolveu nos últimos anos, né? Então, assim, a referência maior que a gente tem ali é o Parque Olímpico, onde foram os Jogos Olímpicos, que era o antigo autódromo da cidade. Do outro lado da avenida principal ali, a gente tem uma área que é o Centro Metropolitano. Hoje é uma área que não está construída. Ela tinha a intenção de ser uma nova fronteira imobiliária. Mas ela tem uma grande vantagem porque ela fica estrategicamente localizada no meio de infraestruturas muito importantes para data centers. Então, de um lado, a gente tem a chegada dos cabos submarinos que conectam a cidade para todos os continentes. Do outro lado, a gente tem uma subestação de energia que pode conectar a rede de energia. Então, duas coisas que os data centers precisam muito, energia e conectividade. E para completar, a gente tem terreno. Então, estamos falando de uma área que tem mais de 1 milhão de metros quadrados. E esse projeto que é a primeira parte de um grande projeto, vai ocupar algo em torno de 300, 400 mil metros quadrados. Então, tem bastante espaço ainda para crescer. Legal. E você estava me contando que o consumo de energia desse lugar ele é correspondente ao consumo do Rio, é isso? Exatamente. Data centers têm essa característica, né? Eles são grandes consumidores de energia. E aí, para dar um pouco de dimensão do que a gente está falando, 3 gigawatts é a carga instalada na cidade do Rio. Então, fazer um campus de 3 gigawatts significa dobrar a capacidade ou a carga da cidade com a nova configuração que ali está concentrada num único ponto. Então, tem um desafio também de viabilidade disso, e aí a gente vem trabalhando muito com a Eletrobras, que é nossa parceira na frente de energia, para garantir que isso seja feito respeitando toda a confiabilidade do sistema nacional. Legal. E existe uma demanda por essa capacidade de geração de energia? Assim, como que o Brasil se torna competitivo, né? Por exemplo, com relação aos Estados Unidos, que também estão criando esse projeto? Acho que essa é uma oportunidade muito grande que a gente tem nesse momento, né? Estima-se que só para atender a demanda dos Estados Unidos por inteligência artificial sejam necessários 100 gigawatts de energia. E os Estados Unidos basicamente não têm essa energia. Os Estados Unidos ele tem um grid que é fragmentado, é diferente do Brasil. Então lá são 5 grids de energia diferentes que não se conectam. Então esse é um desafio interno deles. E aí agora as empresas estão procurando basicamente energia e conectividade em outros lugares do mundo. E aí a gente fica muito competitivo por isso, né? A gente tem energia, a gente tem conectividade e a gente tem um adicional. A nossa energia, a nossa matriz energética é muito limpa, né? Então, mais de 80% da matriz energética brasileira é de energia renovável. Então, você começa a colocar o data center numa matriz limpa, isso começa a ficar muito interessante do ponto de vista de competitividade. Legal, até para metas ESG das empresas, né? Imagino que seja importante. Né? Exatamente. Nesse momento, eles estão desesperados atrás de qualquer energia. Eles podem queimar qualquer coisa, mesmo que sejam sujos. Se for limpo, ajuda eles a cumprir os outros objetivos que eles têm e que divulgam e são cobrados por isso. Né? Uhum. Eu imagino também que o fato da gente ter um sistema único garanta mais estabilidade, né? Sem dúvida. Acho que esse é um ponto, e aí muito mérito da estrutura construída ao longo dos anos no país. Né? O nosso sistema energético é muito robusto. A gente consegue produzir energia no Nordeste, consumir no Sudeste, enfim, a gente consegue fazer isso de maneira muito segura.
Tem um número que é interessante dar, que o nosso sistema tem uma confiabilidade, sistema nacional, de 99,98%. Os data centers eles precisam de uma confiabilidade de 99,9 mais 4 noves, 62. Então, a gente já entrega bastante, mas eles ainda têm que fazer uma infraestrutura ao redor dos data centers para estabilizar e garantir que ainda é robusto. Então, esses investimentos são para garantir conectividade e energia, mas num nível de estabilidade muito grande também. Legal. E o Rio ele tem investido em ser também uma capital de inovação, né? Teve a criação do próprio Porto Maravilha também. Como que isso vai se integrar a esse grande campus de data centers? Acho que esse é um ponto bastante importante, né? Mais do que você ter uma infraestrutura digital tão robusta quanto um campus de data center, é importante que você tenha também um ecossistema bem desenvolvido. E aí o Maravilha e Empatec é talvez o equipamento um dos mais interessantes que a gente tem no país, né? Então hoje a gente tem um prédio que é um prédio da prefeitura, concedido, em qual metade do prédio a gente tem 400 estudantes numa graduação do IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, única graduação deles, eles são referência no tema, onde a gente seleciona alunos de todo o Brasil por meio da Olimpíada Brasileira de Matemática, alunos de escola pública, que vêm para cá para o Rio e se dedicam unicamente a estudar. A prefeitura fornece os apartamentos para eles morarem, fornece bolsa de estudo, fornece bolsa alimentação. Então, esses alunos estão lá focados no estudo. E a gente não podia desperdiçar esses gênios que estamos formando. Na outra metade do prédio, a gente tem um hub de inovação. Então, um hub de tecnologia e inovação, empresas de todos os portes, maiores, menores, startups, todas elas se conectando a essa mão de obra e também a mão de obra que a gente forma na cidade, né? O Rio é um grande formador de grandes mentes. Felizmente, por muito tempo a gente exportou e agora a nossa ideia é que, construindo tudo isso, a gente possa reter essa mão de obra na cidade. E aí sim a gente vê um ecossistema todo de inovação florescer e aí ajudar a gente a resolver os grandes desafios que temos. Legal. E esses alunos do Empatec, eles vão se tornar, por exemplo, desenvolvedores? No Empatec são 4 ênfases, né? Então eles estudam, podem escolher entre matemática, física, ciência de dados e ciência da computação. Então essas 4 ênfases, enfim, com alunos muito capacitados, a nossa expectativa é que eles tenham toda a disponibilidade de infraestrutura e capacidade de se conectar às empresas para produzir soluções. E a ideia é trazer Big Techs também para a cidade. Sem dúvida, a gente vem conversando com todas. Acho que essa é a parte legal de entrar no mapa mundial da inteligência artificial, né? O telefone tocou muito. Todas as Big Techs vêm conversando com a cidade e aí é uma relação maior do que só a infraestrutura digital. É uma relação de como essas Big Techs podem trazer as suas soluções para a cidade. E a gente vem atraindo todas elas para nos ajudar em diferentes frentes. A cidade está sendo super receptiva, a gente quer trazer a tecnologia para nos ajudar no nosso dia a dia. Uhum. Existem poucos países hoje que oferecem esses campos de data center, é isso? Essa é uma corrida que está se desenvolvendo aí nos próximos 2 anos, 2, 3 anos, vão estar decididos os grandes nós de inteligência artificial no mundo. A estimativa que a gente trabalha é que existirão entre 10 e 15 grandes hubs de inteligência artificial no mundo e a ideia é que a gente seja um desses. Então, são poucos, serão poucos e a gente quer estar dentro desse seleto grupo. E a ideia é que esse hub ele comece a funcionar quando já tem, não é isso? Já existe um data center ali. A gente já tem um data center operacional lá. A ideia é que a fase 1, que escala até 1.5, 1.8 GB, se desenvolva ao longo dos próximos anos até 2027, 2028. E a segunda fase, que escala até os 3 ou 3.2 GB, se desenvolva até 2030, 2032. Legal. E a gente estava conversando também sobre o Sandbox, né, que é uma oportunidade super legal de trazer inovação para a cidade e até integrar com essas empresas que estão surgindo. Me fala um pouquinho sobre isso. Acho que não adianta a cidade querer ter um ambiente inovador de tecnologia se ela não é friendly para quem desenvolve tecnologia, né? Então, a gente queremos empresas que criam soluções diferentes. Elas criam as soluções, quando vão testar, aí a gente volta para falar, agora você tem que passar pelo licenciamento A, B, C, D, preencher não sei quantas vias, etc. Então o Sandbox é a criação
de um ambiente de teste, onde o que a cidade oferece o que ela tem de melhor, que é a própria cidade como ambiente para ser testado. Qual é a contrapartida de quem está testando? Ele compartilha todos os dados daqueles testes com a cidade. Por meio dessa troca, quando a gente vai fazer a regulação daquela nova solução, a gente tem capacidade de fazer isso sem matar a solução, que muitas vezes é o que acontece. A regulação tem dificuldade de, enfim, enxergar a inovação e, ao tentar regular, mata. Fazendo um ambiente de teste conjunto, a gente tem mais chance de tornar o ambiente mais fértil e mais amigável para essas inovações tecnológicas. E talvez até incorporar, né, algumas dessas inovações. Sem dúvida. E aí é importante destacar, a gente acabou de abrir a terceira chamada do Sandbox, estamos abertos para receber propostas para que a gente possa ter todo mundo testando aqui na cidade suas inovações. Legal. Não, são iniciativas super importantes. Eu acho que uma dúvida que às vezes surge nas pessoas é assim, como é que esses projetos vão perpetuar, por exemplo, numa troca de governo, né? Porque é uma coisa que a cada 4 anos muda, assim. Como que essa administração tem feito para fazer com que isso perdure, assim? Acho que primeiro é sempre uma visão, e aí é importante destacar que a visão aqui é a visão de longo prazo. Então, quando a gente fala de um AI Hub, o primeiro é que ele é privado. Ele é 100% privado. O terreno é privado, a construção vai ser privada, quem vai ocupar é privado. A própria energia da Eletrobras, a Eletrobras é privada. Então, a gente está falando de um empreendimento privado. O que a cidade está fazendo é um apoio institucional em tudo que ela pode, porque isso também beneficia a cidade. Do ponto de vista do ecossistema, a gente acredita que quando a gente cria as condições, o espírito empreendedor fala mais alto. Então, aqui numa visão de Estado com letra maiúscula, o que a gente quer fazer é construir uma política duradoura que se reflita na institucionalidade. Decretos, leis, enfim, reflexão nas metas, no plano estratégico da cidade, para que eventuais ciclos de governo que são comuns, né, sejam constrangidos a não desfazer aquilo que foi construído. Então a gente é muito confiante na capacidade de fazer isso durar para o longo prazo. Secretário, e aí a gente queria saber também como que esse plano do Rio de Janeiro se encaixa no Plano Nacional de Data Centers, né, do governo federal. Acho que esse é um ponto super relevante. A gente vem trabalhando totalmente junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. A nossa secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Tatiana Roque, é uma super parceira do Ministério. Então, toda a construção da nossa tese e estratégia de data center conversa plenamente com o plano que está sendo desenvolvido do ponto de vista nacional. E aí com as vertentes, inclusive, super aderentes, de formação de mão de obra, de capacitação interna, né, de soberania de dados. Então, tudo isso é uma construção que a gente caminha junto e aí vai exatamente no sentido de garantir o longo prazo. Não adianta a cidade construir alguma coisa que seja dissociada do esforço nacional de atrair esse tipo de investimento e infraestrutura para o país. Então, muito nesse sentido, o Rio quer ser o farol para o país de como fazer. Então, a gente vem trabalhando, sim, junto com o Ministério. Legal. Ser um exemplo para outras cidades, de repente, que também têm esse espaço, essa infraestrutura para poderem seguir o mesmo caminho, né? Sem dúvida. O Brasil é grande o suficiente para receber diferentes investimentos e diferentes infraestruturas com características diferentes também, de acordo com cada região. Sim. E você comentou que é uma demanda de 100 gigas, né? E a gente vai produzir 3, então exatamente. Tem espaço para todo mundo. Legal. E aí, com relação às tarifas, como é que fica? Porque boa parte desses, imagino, bastante desses equipamentos são importados. Assim, a gente pode ser prejudicado de alguma forma? Tem uma questão super pertinente nesse tema, que é a necessidade da gente reduzir ou zerar as tarifas de importação para os chips, né? Então, assim, acho que a gente precisa ser realista, acho que a gente não produz os chips e que a gente provavelmente, no tempo necessário para essa tomada de decisão de onde serão os polos de data center, não produziremos. Então, a gente precisa atrair esses equipamentos e, para isso, sem dúvida, a gente precisa fazer uma redução de tarifas de importação. Acho que isso já é algo vocalizado e público
do governo federal por meio do Redata, que é um projeto que está pronto, e a gente torce muito para que seja implementado, porque é uma condição fundamental para que a gente possa receber esses investimentos. Legal, tá ótimo. Super obrigada, secretário. E obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não perca o próximo episódio na semana que vem.